Olá, galeres! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata! Pá! Gente, já vou começar esse episódio pedindo a compreensão de vocês, porque é bem provável que esse episódio vá ao ar sem edição, sem efeitinhos, sem a magia que a Isa coloca pra gente. E por quê? Porque eu atrasei pra gravar. É por isso. Tá? Eu não cumpri o cronograma. Meu erro aqui, a gente faz vida real, né? A gente fala verdades pra vocês, ouvintes. E a verdade é essa: eu não cumpri o cronograma, a Isa tem outras coisas pra fazer, então pode ser que ela não tenha tempo de editar, mas eu resolvi que eu quero colocar esse episódio no ar mesmo assim, porque ele vai cair justamente no dia 31 de outubro, que é considerado o Dia das Bruxas. E eu falei, poxa, eu não poderia perder essa oportunidade de gravar um episódio sobre essa história das bruxas, porque é um tema que me interessa muito, é um tema que afeta diretamente as mulheres, então eu não podia perder essa oportunidade. Vamos a algumas considerações. A primeira consideração é que a gente tem que pensar quais as ideias que a gente tem em relação a quem são as bruxas. Aí dentro disso, a primeira coisa que eu queria falar é daquele meme que tem nas internet. Aliás, começou como uma frase meio que com um cunho feminista, só que hoje já foi meio ridicularizada. Confesso que eu cheguei a compartilhar essa frase na época que ela teve seu auge, né, na World Wide Web. Mas hoje tem um pouco de vergonha, que é aquela frase: "Nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar". Ai, gente, forte, né? Forte. Só que nada a ver, né? Só que nada a ver, porque a gente é neta de imigrante, né? A gente não é neta de bruxa que não conseguiram queimar. A gente é neta de um bando de imigrantes. A gente branca, tô falando, né? Principalmente. Nós, mulheres brancas, a gente é neta de um monte de imigrante fudida que veio aqui, né, geralmente fugida depois das guerras ou durante as guerras, pra tentar a vida aqui nessa terrinha. Então a gente é neta de um monte de gente branca. Então vamos se situar. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente se situe. Para que a gente entenda quem que a gente é aí na fila do pão. Temos um recorde de raça, um recorde de classe, como sempre a gente faz aqui. Então essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa é que eu gostaria de dividir com vocês que me ouvem um pouquinho dessa história da bruxa, né? Da bruxa histórica e principalmente dessa questão, desse acontecimento histórico que foi a caça às bruxas. Para quem não está familiarizado com o assunto, a caça às bruxas foi um período que durou, assim, apenas 3 séculos. Pouca coisa, viu, gente? Uma coisinha, assim, do século XIV ao século XVIII. Não, 14 ao 17, se não me engano. Foram 300 anos. Por volta de 300 a 400 anos, em que principalmente mulheres, mas não só, tá? Homens também, enfim, pessoas racializadas também foram perseguidas, mas principalmente mulheres, majoritariamente mulheres, foram perseguidas e queimadas em fogueiras com o aval e incentivo da igreja e do Estado lá na Europa. Então, esse é o primeiro conhecimento que eu queria compartilhar com vocês, né? Essa história eu conheci através do livro de uma pesquisadora feminista italiana chamada Silvia Federici. Ela tem um livro, que é um livro um pouquinho mais curto, mais fácil de entender, que se chama Mulheres e Caça às Bruxas. E ela tem um outro livro mais complexo, e mais completo também, que se chama O Caliban e a Bruxa. Para quem tá começando aí nos estudos feministas ou para quem se interessa pelo assunto, eu acho que vale a pena sim conhecer o trabalho da Silvia, vale a pena ler esses livros para conhecer um pouco mais dessa história da repressão da mulher, né? Que começa na Europa e que, obviamente, como somos um país que foi colonizado por países europeus, a gente tem essa herança maldita aí de perseguição às mulheres, né? Que escolhem ou que vivem de uma forma diferente, muitas vezes sem escolha. Nossa, meu Deus, eu acho que aqui eu já me confundi toda. Eu tinha planejado uma linha de raciocínio, e aqui eu já dei uma volta que, nossa senhora, meu Deus. Mas a introdução tá feita. O assunto do episódio seria esse, assim, seria compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi com esse livro,
da Silvia Federici e que também é base para uma palestra que eu montei para dar numa empresa uma vez e que eu achei muito interessante. Eu gostei muito de aprender essas coisas que eu aprendi. Acho que acrescentou bastante coisa nova à minha visão do feminismo e da perseguição às mulheres, sabe? Então eu gostaria de compartilhar justamente por cair esse episódio no Dia das Bruxas. Então vamos lá comigo. Primeira coisa que eu chamo a gente para refletir é quem são as bruxas que a gente conhece. Então, no nosso imaginário, qual é essa figura da bruxa? Eu convido cada um de vocês que está me ouvindo a pensar, tá? Quando eu falo a palavra bruxa, que imagem vem na sua cabeça? Muito provavelmente eu poderia apostar que a imagem que vem é alguma imagem perpetuada por Hollywood, principalmente pela Disney, né? Que é responsável por grande parte do imaginário que a gente tem das grandes bruxas, vilãs e tal, né? Do desenho animado, que as pessoas da minha geração, nascidas ali nos anos 80 e 90 ali, tem muito essa referência das bruxas de desenho animado, né? E quem são essas bruxas? São geralmente mulheres mais velhas, mulheres recalcadas, podem perceber. É sempre uma mulher velha, mal-humorada, recalcada, feia, maldosa. Como que eu posso dizer? É que eu sempre penso na Úrsula, da Pequena Sereia, eu morro de medo dessa vilã, gente. Quando eu era pequena, eu tinha muito medo dela. Agora já não mais, agora eu já admiro um pouco mais. Agora eu já falo, te entendo, Úrsula. Mas é essa personalidade maléfica, assim, sabe? De querer se aproveitar, de querer fazer uma maldade. Aí tem aquela imagem da bruxa nariguda, aquela mulher feia, que é a bruxa da Branca de Neve, né? Que é aquela véia, carcomida, feia, nariguda, com a verruga no nariz. Aí tem a bruxa da Bela Adormecida, que é a Malévola, que é muito má, que é uma mal amada do caralho, ninguém quer saber dela, ela é triste, ela é isolada, né? Ela, enfim, e vira maldosa pra caramba, joga feitiço em criancinhas inocentes. Tem a feiticeira, a bruxa da Bela e a Fera, que também é uma véia que aparece na porta do príncipe lá, uma feiticeira que dá a rosa pra ele, joga uma maldição nele, né, pra ele virar a fera. Então, a primeira coisa que me chama atenção é que a gente sempre vê essas figuras mulheres, sempre são bruxas. E aí eu pergunto pra vocês, por que será? Por que a gente tem tão pouca referência de bruxos? Quando a gente fala em bruxa e bruxô, qual será que é a diferença que vem na nossa mente? Quais qualidades, adjetivos, características mudam de um para o outro? Eu não sei vocês, mas particularmente eu tenho uma visão de que, é óbvio, né? Isso com a minha carga cultural e teórica, enfim, e magística, né? Enfim, pra mim, bruxo sempre vem acompanhado de características positivas. Então, bruxo é sabedoria, é o mago, é um velho sábio, é muito poderoso. O que me vem na mente agora é o Mago Merlin, que acho que era de um desenho, e o mago, os bruxos do Senhor dos Anéis, talvez, porque eu tô reassistindo a trilogia do Senhor dos Anéis, então tem lá o Mago Cinza, o Gandalf, o Sauron, enfim, eles são maus também, tem o mal e o bom, mas muito poderosos e tal. Então você já vê que tem um recorte aí que a gente não pode ignorar, que é um recorte de gênero. Né? Então, o bruxo, o que significa o bruxo homem e o que significa na nossa mentalidade a bruxa mulher. Inclusive falar, eu sou a bruxa, aquela mulher é uma bruxa, é um xingamento. É claro que isso talvez venha mudando um pouco, talvez, mas ainda talvez em ambientes muito nichados, assim, né? Em conversas muito nichadas, onde hoje existe talvez um resgate um pouco assim da bruxaria natural, né? De como que se pode usar esses conhecimentos da natureza para fazer poções, feitiços, chás, enfim. Então, talvez em alguns lugares, em alguns grupos, exista uma recuperação dessa bruxaria natural. Então, desses talentos ou desses conhecimentos das bruxas. Mas, de uma forma geral, bruxa ainda é muito mal visto, né? Esse nome, esse xingamento é muito visto como algo pejorativo. Como é sempre isso. A bruxa do 71, acabei de lembrar aqui. A bruxa do 71 do Chaves, né? Pra quem assistiu Chaves lembra. O que ela era? Uma mulher feia, velha, sozinha, né? Que não era amada e que tinha um gato preto que chamava Satanás. Mano, sério. Que ela ficava procurando o gato. Satanás! Só lembro disso. Tem um amigo meu, inclusive, que ama Chaves, o meu amigo Chico.
Ele ama Chaves, ele ama a Dona Clotilde, que era a bruxa do 71, que era justamente uma mulher sozinha, viúva, com um gato chamado Satanás, que eles tinham medo porque ela era uma bruxa. Cara, puta que pariu, sabe? Muito foda isso. E aí, queria compartilhar com vocês, nesses estudos, lendo esse livro, o que eu descobri que eu achei muito interessante? É que, quando você vai estudar a história e o contexto histórico do que estava acontecendo na Europa no momento em que começam a caça às bruxas, você vê ou fica muito evidente que as bruxas, na verdade, eram apenas mulheres que tinham um conhecimento, um poder, um acesso, um prestígio nas suas comunidades que não era interessante para o poder da época. Vocês estão sacando, gente? Na época que começa a caça às bruxas, ali no século XIV ou XV, XIV, acho. O que está acontecendo na Europa? Tem um monte de burguês safado invadindo as terras, né? Tem o mercantilismo ali rolando, o aumento de propriedades, acúmulo de propriedades, aqueles povos que eram do campo, né? Aquelas comunidades campesinas estão sendo tirada fora das terras deles, estão ficando muito pobres, estão ficando excluídos. A gente também tem a ascensão da Igreja Católica, né, da Igreja Cristã, completamente dominada por homens. Tem questões ali que começam a prejudicar as populações, principalmente as populações do campo, e nas populações do campo, mais especificamente as mulheres. Por quê? Muitas vezes, essas mulheres tinham propriedades que eram provavelmente delas e dos maridos delas. Só que esses maridos, eles iam pra guerra, né? E aí morriam. Essas mulheres ficavam viúvas, sozinhas ou com filhos naquelas propriedades e por isso ficavam mais frágeis, mais vulneráveis, né? O homem tinha ido pra guerra, tinha morrido e elas envelheciam e ficavam ali naquele pedaço de terra cuidando sozinhas. E para a igreja, essas mulheres não era interessante que elas tivessem poder, apesar delas terem na época. Então vocês imaginam assim, eram mulheres que tinham muita ligação com a natureza, com um conhecimento vindo das ervas, das plantas, dos ciclos naturais, enfim, das fases da lua, eram parteiras, eram curandeiras, eram benzedeiras, muitas funções que eram exercidas por mulheres. Funções que as mulheres iam passando de mãe para filha, era um conhecimento ancestral, um conhecimento que ia sendo passado entre as mulheres. Existia uma coletividade que tornava o grupo das mulheres um grupo forte. Só que conforme isso vai sendo quebrado, enfraquecido por esses interesses comerciais, esses interesses de se tirar elas dessas terras, expandir as grandes propriedades para vender coisa, enfim, elas perdem a única coisa que elas tinham, que era a terra delas. Então, porque naquela época, hoje ainda é assim, né? Quem tem terra é que é rico, né? Mas lá, naquela época, mais ainda, o que caracterizava riqueza, posses, era ter terra, né? Agora você imagina, vai, uma mulher que é uma parteira, uma curandeira, que tem todos esses conhecimentos, mora ali no terreninho dela, já está velhinha, e aí, de repente, alguém vai lá e expulsa ela da terra dela. E ela fica sem terra, sem casa, sem meio de sobrevivência, porque se o meio de sobrevivência dela era aquela terra onde ela cultivava alimentos, animais, enfim, se ela não tem a terra, ela vai para onde? Quais meios ela tem de sobreviver? Isso, gente, tem que lembrar que a gente está falando do século XIV, né? Lá no 1300, 1400. Que meios as mulheres tinham de sobreviver? Aí vocês imaginam, não só uma mulher que estava sob o regime cristão ali, super masculino, super patriarcal, sem o poder financeiro, sem o dinheiro, sem ter o que trocar, sem ter o que produzir, sem ter o que se alimentar. Essa mulher virava uma pedinte, né? Ela virava uma mendiga, digamos assim, traduzindo para a língua de hoje. Ela não tinha casa, não tinha comida, não tinha meio de sobrevivência, ela começava a pedir. E aí ela acabava sobrevivendo por meio de caridade, quem morava ali naquelas comunidades. Aí começa a acontecer também uma filosofia de vida que é contra a caridade. Uma filosofia de vida não, uma filosofia religiosa que é contra a caridade. Então começa a condenar as pessoas que fazem caridade. Aí começa uma divisão entre as pessoas ali daquela comunidade de assim, putz, fica longe daquela mulher. Ninguém quer ser vista com aquela mulher que foi excluída, aquela mulher que tá numa posição de vulnerabilidade, aquela mulher pobre, aquela mulher suja, aquela mulher que não tem meio de sobrevivência. E assim, gente, ela já é uma senhora e tá sozinha. E aí começam as histórias, porque aí tem um pouco de ficção, um pouco de realidade, que é o dessas mulheres revoltadas e que se rebelam contra esse sistema, contra isso que está acontecendo.
E muito provavelmente a gente pode imaginar que sim, elas saem xingando, amaldiçoando tudo e todos que elas veem pela frente. E aí começa a se criar esse mito, essa ficção de que essas mulheres estão lançando feitiços, essas mulheres são culpadas por doenças que surgem naquelas comunidades, por crianças que morrem. Só que assim, a gente tá falando populações que não tinham saneamento básico, né, gente? A gente tá falando de uma época que não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha hospital, não tinha o SUS, viva o SUS, né, então era lugares muito com pouco acesso, enfim, à saúde, era muito precário. Então assim, doença tinha pra caralho, mas era culpa da mulher? Não. Mas era conveniente falar que era culpa daquela mulher, que estava ali puta da vida, porque tiraram tudo dela, tiraram todas as possibilidades dela, deixaram ela excluída, e aí, não é o caso dela ficar puta? E aí também tem a questão de o início, o surgimento também dos estudos científicos, das universidades, tal, já está quase, né, depois de 300 anos, 3 séculos, vai começar o iluminismo, na época de conhecimento, então também tem uma questão de profissionalizar a cura com a medicina. Então, se os homens estavam se formando médicos, qual é o interesse de manter livres as mulheres que tinham o poder da cura, que tinham conhecimento sobre parto? E não só sobre o parto, tá? Essas mulheres, elas tinham conhecimento, inclusive, sobre interrupção de gravidez, porque elas sabiam quais eram as plantas, quais eram as ervas, quais eram os chás que usavam. Então, isso dava autonomia para as mulheres, isso dava um certo poder para as mulheres de controlar os próprios corpos, de controlar o que elas queriam fazer, se elas queriam ter filho ou se elas não queriam ter filho. E aí, essas mulheres que iam se rebelando contra esse sistema castrador, virassem essa figura santa, pura, virgem, para que valessem alguma coisa e tal, as mulheres que saíam desse padrão acabavam sendo perseguidas. Por quê? Porque não era interessante, né? Não é bacana, porque se você também tem uma terrinha ali e você precisa de trabalhador, você precisa de gente para cultivar sua terra, né? Você tem um terrenão, você precisa de gente para poder carpir aquele terrenão. Quem que vai carpir o terreno para você? Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, a família. Quem é que gera? Quem é que põe essa galera no mundo? As mulheres? Aí, se você coloca as mulheres livres, deixa elas livres para escolher se elas querem ter filho ou não, o que que acontece? Pode ser que você não tenha trabalhadores, pode ser que você fique, né, sem essa possibilidade de gerar novos trabalhadores, se a mulher tem esse poder de decisão, mas você é dono da terra, você precisa que a terra prospere, né? Então é muito mais interessante manter as mulheres sob controle. Então aí vão surgindo mecanismos que são de fundo legal, então vai ter lei, vai ter religião, vai ter o Estado, vai ter um monte de frentes, cultura, que vão começar a criar e espalhar essa ideia de que essas mulheres não são bem vistas, de que essas mulheres são perigosas. A gente também fala aí da liberdade sexual, de mulheres que queriam e podiam e viviam a sua sexualidade de uma maneira livre, ou que não queriam se casar, ou que não queriam fazer, né, ter uma família. Isso não era bem visto. E aí, o que que é mais fácil de você fazer? Justificar a perseguição dessas mulheres. Porque se essas mulheres também se juntam, né, gente? O que que acontece, né? Quando o pessoal se junta, né? Existe até uma frase aí de guerra, deixa eu até ver de quem que é, acho que é do Júlio César. É, do Júlio César, que é o dividir para conquistar. Dividir para conquistar, gente, é uma estratégia de guerra. Então, se você divide as mulheres entre aquelas que prestam e aquelas que não prestam, aquelas que são boazinhas, aquelas que são más, e persegue as más, e condena as más, e prende elas, e põe elas na fogueira, ninguém mais quer ficar perto delas. E aí você divide, mais uma vez, essa classe de gênero, as mulheres, em grupos que vão se unir aos homens para ficar longe daquelas que são mulheres mal vistas. Então acontecia também nessa época, né, na época da caça às bruxas, muitas denúncias feitas por mulheres. Então, mulheres que denunciavam outras mulheres alegando prática de bruxaria. Por quê? Porque elas tinham todos esses comportamentos que eu falei, né? A soma desses comportamentos. Eram pobres, acabavam sendo, né, ficando largadas, doentes, sem terra, sem família, sozinhas, sem dinheiro, sem comida, juntando com esse conhecimento da magia da natureza, da terra, das curas. Então, vai juntando tudo isso, vai formando o quê? Não sei se na cabeça de vocês já formou, mas vai formando a bruxa. Então, basicamente, gente, aqui eu fiz uma fala, assim, né? Uma historinha bem rasa, assim, bem superficial,
Espero só não ter falado nenhuma besteira, mas o que eu queria passar pra vocês é essa ideia de quem é a bruxa? Que mulher era essa? Por que gente, foram acho que mais de 60.000 pessoas que foram mortas na época da caça às bruxas. Foi um número, assim, medonho, juro pra vocês. Acho que foi isso, mas também 3 séculos, são 300 anos, gente, 300! Eu não tô falando 1, não tô falando 5, são 300 anos de perseguição, em que mulheres e outras pessoas, né, que eram acusadas de bruxaria, eram perseguidas e mortas na fogueira. Aí eu falei também da liberdade sexual, li também sobre, as mulheres que se juntavam pra conversar. E aí no meio dessa história tem uma outra curiosidade, a palavra fofoca em inglês, né, que é a palavra gossip, quer dizer fofocar ou fofoca em inglês, ela antigamente, na era moderna, não, na Idade Média eu acho, ela queria dizer tipo amiga mulher, essa irmã, assim, essa amiga mulher que as mulheres tinham. E eram as mulheres que se reuniam para conversar, para trocar informações, para resolver as questões delas de forma coletiva, né, em coletividade, em grupo. Com o tempo, esses grupos de mulheres que se encontravam, por exemplo, em tavernas, né, que são os famosos botecos daquela época, elas se encontravam nos botecos, gente, para tomar uma, para falar mal dos maridos, sabe, para reclamar da maternidade. Só que isso, obviamente, também foi algo que era mal visto. E aí essa gossip, que era essa amiga mulher que virou perigosa, foi ganhando com o tempo, obviamente, o tempo, cultura, nã história, foi ganhando o sentido pejorativo que tem hoje, que é fofoca. E pensem com vocês, a quem tá mais associada a fofoca, ao homem ou à mulher? Apesar dos homens serem grandes fofoqueiros, a fofoca é muito mais atrelada às mulheres, muito mais. E a raiz histórica disso é essa, é dessa época aí. Então, gente, o babado é fortíssimo. E eu acho que é muito interessante a gente saber disso, porque pensar que essas mulheres foram perseguidas e mortas com justificativas tão vazias e em cima de mitos, mentiras, exageros criados em cima delas, e elas foram condenadas, mortas na fogueira, que é uma morte, meu, muito violenta. Fiquei refletindo sobre as consequências que isso também traz pra gente até hoje, enquanto um país, né, colônia da Europa e tal. As consequências que trazem pra gente até hoje, da visão que a gente tem sobre as mulheres que não seguem padrões, né? O nosso julgamento, o nosso olhar desconfiado, essa coisa de olhar para as mulheres que são mais ligadas à sua sexualidade ou que vivem essa sexualidade de uma forma mais livre, o nosso julgamento sobre elas, aquele papo de que as mulheres usam sexo para encantar os homens, para enganar. Tem muito esse papo, né? Se vocês forem parar para pensar, a mulher e o sexo sempre foram colocados como uma forma de sedução, como se diz, desonesta, assim, né? Uma sedução mágica, assim, nossa, porque uma mulher que seduz um homem faz o que ela quiser com ele. Que tem de história, você já deve ter ouvido, tem de história, gente, em que a gente fala, né, acaba culpando a mulher, falando que a mulher é que enganou, a mulher que seduziu o pobre coitado do homem, porque a mulher tem esse poder diabólico, né? Inclusive, essa questão do diabo também era uma questão muito forçada e colocada desses julgamentos aí das mulheres consideradas bruxas, afirmando-se, né, que elas tinham ligação com o diabo, que elas tinham ligação com Satanás. Essa ligação diabólica que tinha muito a ver com essa parte do corpo, a parte sexual e tudo mais. Então, que elas tinham pactos, que elas faziam, né, através desse pacto, enfim, enganavam o pobrezinho dos homens, tal. Também vem dessa época essa ideia de que a mulher se associa ao diabo, né, que o corpo da mulher é sujo, é pecado, é diabólico, enfim, tem toda a história da Adão e Eva também que eu não preciso entrar aqui, né, porque todo mundo sabe. Inclusive, também, nossa, essa história é muito foda, velho. Essa história não, mas toda essa história é muito, pra mim foi muito foda aprender tudo isso. Tem um livro que chama O Martelo das Feiticeiras. Esse livro é gigantesco, enfim, tem para comprar em português. E é um livro que tem inclusive uma em latim, eu acho que é latim essa língua. Chama Maleus Maleficarum, que foi traduzido para Martelo das Feiticeiras. A edição que eu tô vendo aqui, que depois eu coloco para vocês o link na descrição do podcast, essa edição que eu tenho é de 2020, da editora Rosa dos Tempos. Não sei se ele tá disponível ainda, mas vale a pena procurar. Eu deixo o link depois na descrição. Ele tem uma introdução
histórica muito foda sobre toda essa questão da visão sobre as mulheres. Eu esqueci quem fez a introdução, o nome da mulher que fez a introdução. Calma aí. Rosemarie Muraro, que é a patrona do feminismo brasileiro. A introdução desse livro é feita por ela, dessa edição, e ela conta nessa introdução bastante da história do patriarcado, assim, né, de como que meio que se acredita hoje, né, a linha da antropologia que estuda isso, que acredita como é que foi a evolução dessa relação homem-mulher, enfim, dessa hierarquia dos gêneros e tal. Ela faz um mega resgate histórico na introdução desse livro. E o Martelo das Feiticeiras, gente, o Maleus Maleficarum, ele é o quê? Ele era um manual de como identificar se a mulher era uma bruxa. Então, ele tinha, tipo, trechos ensinando as pessoas, era tipo um manualzão, assim, um livrão, ensinando as pessoas a identificar. Tipo assim, se a mulher veste vermelho e tem um gato preto, ela é bruxa. Sabe? Era um manual que ensinava as pessoas a identificar para poderem denunciar essas mulheres. É muito foda, velho, juro. E é uma coisa muito absurda. Eu vou pegar o livro aqui e vou ver se eu leio um trecho para vocês. Espera aí. Vou ler aqui para vocês um trechinho bem legal, que está na página 323, é o capítulo 6. De como as bruxas neutralizam a força da procriação. Para um maior esclarecimento a respeito do expediente pelo qual as bruxas criam obstáculo à função procriadora em seres humanos e em animais, recomendamos ao leitor a questão anterior, onde já tratamos do assunto, nos seus argumentos e no método, sem maiores detalhes, pelo qual, com a permissão de Deus, causam tal malefício. Aqui cumpre ressaltar, primeiro, que tal neutralização se dá de forma ora intrínseca, ora extrínseca. São dois os modos de causá-la de forma intrínseca. Primeiro, quando as bruxas impedem diretamente a ereção do membro próprio à frutificação. Então, assim, os caras eram broxa e a culpa era da bruxa, né? Claro. E tal não há de parecer impossível, quando considerarmos que elas são capazes de viciar e de perverter o uso natural de qualquer membro. Segundo, quando impedem o fluxo das essências vitais aos órgãos onde reside a força motriz, ocluindo as vias seminais de sorte a não se comunicarem com os vasos procriadores, ora impossibilitando a ejaculação, ora tornando-a infrutífera. Então, assim, os homens brocha com problema de ejaculação precoce, não tinha espermatozoide, e tudo quem fez foi a bruxa, viu? Aí, a outra parte. De forma extrínseca, podem causá-la, às vezes, por meio de imagens, noutras pela ingestão de ervas, noutras ainda por expedientes externos, como através de testículos de galo. Mas não se vá pensar que é por causa dessas coisas que um homem se torna impotente. É através da força oculta das ilusões demoníacas que as bruxas conseguem causá-la, seja no homem, impedindo-o de copular, seja na mulher, impedindo-a de conceber. E a razão disso está em que Deus lhes concede maior poder sobre o ato venéreo, ato disseminador do pecado original, do que sobre qualquer outro ato humano. De forma similar, têm elas maiores poderes sobre as serpentes. São mais propensas à força dos encantos do que todos os outros animais. Fonte, vozes da minha cabeça, né? Pelo que muitas vezes verificamos, e também outros inquisidores, que foi através de serpentes que perpetraram males dessa natureza. E aí a história continua, vai dar um exemplo de um mago, de uma pessoa que sofreu com alguma bruxa. Enfim, tem um monte de coisa. Mas vocês estão entendendo? O Maleus Maleficarum era um manual contando várias histórias de como que as bruxas faziam os atos maléficos delas. E aí, como fazer para pronunciar a sentença, no caso de heresia, como torturar, como reconhecer, coisas ruins que elas faziam. Aqui tem um outro capítulo que fala dos remédios secretos prescritos contra os males secretos com que os demônios afligem os seres humanos. Gente, é uma loucura. É uma loucura sem fim. E sabe o que é o pior? É que quem escreveu, quem vocês acham que escreveu esse livro aqui? Vocês, assim, se vocês tiverem que chutar, vocês acham que foi um homem ou uma mulher? Um não, né? Foram vários homens, provavelmente os inquisidores, né? Que juntaram aí um monte de evidências que eles tiraram do cu, né? Um monte de história que eles tiraram vozes da cabeça deles e colocaram nesse livro como grandes verdades absolutas para poder julgar e justificar a perseguição a essas pessoas tão maldosas que através das cobras faziam com que os homens broxassem.
Ai, eu tô rindo, mas é triste demais, pelo amor de Deus, porque, olha, essa é o recadinho também, tudo que é alguém que escreve, principalmente um homem, sobre uma mulher, a gente tem que desconfiar, né. É bem conveniente, vamos lá? Vamos juntas? É conveniente, né, os homens escrever tudo isso, e assim, quem estava lá para comprovar as histórias? Porque aqui no livro também diz, né, que são tipo depoimentos, assim, uma mulher falando que uma parteira foi lá e lançou um feitiço sobre ela, e aí ela começou a sentir uma coisa nas entranhas dela e não sei o quê. Mas assim, quem ouviu esse depoimento? Quem registrou? Tá na internet? Tem vídeo? Então não é verdade, aquelas. Mas assim, não tem nenhuma comprovação. A gente nem sabe quem é que escreveu, se existiu mesmo, ou se foi só uma história inventada e escrita no livro, né? A gente tá falando século XIV, XV, XVI, gente. Quem que sabia ler e escrever? Também é uma coisa bem importante de se pensar. É medonha essa história, é um capítulo muito triste da história da humanidade, mas muito interessante e muito importante para nós mulheres sabermos, porque desde sempre, né, o nosso poder intuitivo, o nosso poder, sei lá, para quem acredita, né, na magia, sabedoria da natureza, esses saberes foram apagados, foram condenados e não passaram para frente. Aí fica a gente aqui, né, no século XXI, tendo que fazer o povo fazendo o curso de homeopatia, né. O povo vendendo na internet cursos de ervas, pra gente reaprender como usar as ervas, como usar o poder das ervas para curar os males do corpo e da alma. E tudo porque houve esse grande período aí de 300 anos de perseguição. Então é isso, eu queria deixar essa breve historinha aí do que eu aprendi com relação a esse processo da caça às bruxas. É isso que eu já falei antes, eu espero não ter falado muita merda, porque eu sou ruim de detalhe, assim, eu não me apego muito a detalhes. Eu gosto de contar a história, assim, do jeito que eu lembro, assim, uma coisa meio big picture, assim, sabe, tipo: no geral foi mais ou menos assim". Então, eu acho que seria uma boa oportunidade de compartilhar esse conhecimento, mas se você se interessou, eu vou deixar na descrição do episódio links de referência, de livros, de vídeos, tal, se você quiser se aprofundar nesse tema, que é muito legal. E também esse convite pra gente pensar nas nossas antepassadas, né, com carinho, né. Sei lá, nós que somos pessoas brancas e temos famílias de imigrantes de diversos países da Europa, pode ser que na nossa linhagem aí, em algum lugar, a gente com certeza não é neta das bruxas, né, mas pode ser que na nossa linhagem aí tenha tido alguém que viveu essa época aí. Ou não também, sei lá. Mas achei legal compartilhar. E também deixa reflexão pra gente trazer pra nossa vida, assim, quem são as bruxas de hoje, né, quem são essas mulheres que procuram viver fora dos padrões, ousam questionar os poderes masculinos, ousam questionar o que é dado como certo e questionar suas posições e brigar por elas e terem liberdade sexual, né. Quem são essas mulheres? Quem são essas bruxas do século XXI? E o quanto a gente condena e julga, e o quanto a gente poderia, de repente, ter um olhar mais acolhedor, principalmente entre nós mulheres, né, pra gente recuperar um pouco desse poder da coletividade, que já existiu um dia e que, nossa, amaria se pudesse voltar a existir ao invés dessa competição que a gente tem hoje, que é, né, é a maior parte da nossa cultura. Tá mudando bastante, mas ainda é muito forte. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que a Isa consiga dar pelo menos um tapinha no episódio, mas se ela não conseguir, espero que vocês tenham gostado de ouvir ele, assim, no seco mesmo, bruto. E na semana que vem nós voltamos com um episódio bonitinho, editadinho, com efeitinhos, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até semana que vem.